Paz do Senhor Jesus, amém. Eu fico feliz que você venceu a crise, porque você está aqui. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então você é um vitorioso, você já deu o passo, você decidiu algo. Feche seus olhos, levante as suas mãos e diga assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus filhos, contra o meu trabalho, contra a minha vocação. As portas do inferno, diga com fé, não prevalecerão. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor. Na verdade é isso mesmo. Você decidiu nessa manhã, teve uma atitude e você teve a oportunidade de falar: Senhor, eu vou. Porque muitas pessoas, e todos nós na verdade, temos uma opção, temos uma oportunidade que sempre passa pela frente. E o trecho que eu quero partilhar com vocês nesta manhã, um pouco dele, está lá em Lucas 7, 36 a 50. Fala um pouco de encontros que marcam as nossas vidas e fala de palavras que libertam. Palavras que vêm às nossas vidas e encontros que marcam. Será que eu consigo ali, Carol? Acho que consigo. São encontros que Jesus fez com pessoas diferentes e com resultados diferentes, mas chegando sempre no mesmo lugar. Qual que era o lugar? É a revelação do interior humano. É a revelação daquilo que estava dentro do coração daquela mulher e a revelação daquilo que estava dentro do coração de Simão, o fariseu. Jesus se encontra com duas pessoas. Jesus recebe um convite. Vai à casa de Simão. E nessa manhã eu tenho certeza que você também decidiu aceitar esse convite. Você veio ao encontro. Eu fico imaginando os irmãos que muitos já passaram pelo encontro aqui. Quem já fez o encontro aqui, levante a mão. Inclusive os de hoje. Ok, você que não fez precisa fazer, ele é significativo, faz diferença, é uma imersão na sua vida, é uma imersão em Deus, é uma imersão na palavra, é profundamente importante que você faça ele. E Jesus teve certamente um encontro com essa mulher, e a Bíblia diz que chama ela de a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu quero ler aqui, lá diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: o Simão, uma coisa eu tenho para te falar. E Simão disse: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Disse Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com um bálsamo ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Esse é um encontro que para a mulher foi absolutamente significativo. O que eu pergunto a você nessa manhã, e a pergunta é para mim: qual é o encontro que marcou e marca a sua vida, que marca o seu dia,
que muda a sua caminhada, que muda a sua história e que vai transformar você. O encontro que faz tudo isso na sua caminhada, na sua história. Não tem um encontro mais importante, não tem uma reunião mais precisa, mais eficaz do que se encontrar com Jesus. E se as pessoas que estão nesse auditório, nessa igreja, nesse momento, quaisquer que forem as suas funções, seus cargos, a sua profissão, a sua vocação, o seu desejo, a sua forma de ser, o seu status social, precisa se encontrar com Jesus, precisa ir em direção a Cristo, precisa decidir por Jesus, porque aquela mulher teve esta oportunidade. Qual o encontro que marca a sua vida? Essa é uma pergunta que você mesmo pode responder. Os irmãos que fizeram um encontro com Deus certamente nunca mais esquecerão, porque ele é significativo, ele é preciso, marca das várias coisas, a gente pode falar o que é, mas das várias coisas que acontecem no encontro aqui, já ficou muito aberto, mas isso marca bastante, até o encerramento, lágrimas, contrição. Vários encontros a Bíblia fala de pessoas que se encontraram com Jesus. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ainda Saulo, em Atos 9, 3 a 6, ele teve um encontro com Cristo, mas um encontro de vida. Diz assim a Bíblia: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. O apóstolo Paulo, sendo Saulo, ele teve esse encontro. E eu fico imaginando que você, no encontro com Deus, na sua caminhada, acha que as coisas sempre vão acontecer da mesma forma como você imagina que aconteceram. Com Saulo não foi assim. Ele foi levado a um lugar e no meio do caminho ele teve um encontro com Deus. E o encontro com Deus requer Jesus falando com ele naquele momento. Ele diz assim: por que você está me perseguindo? E fala: quem é você, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nessa sua caminhada de encontro, muitas vezes o joelho dobra, a perna cansa. Mas o que o Senhor quer dizer para você nessa manhã é que Ele sempre vai dizer nessa tua ida, nessa tua volta, nessa tua busca, nesse teu clamor: eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. E essa revelação que Ele quer dar a você nessa manhã, essa minha caminhada de busca ao encontro de Deus, essa minha peregrinação nessa minha vida que parece que não acaba, esse momento que me disseram que é momento, mas parece que é perene, não é perene, ele não é perene. É momento, vai passar, a circunstância vai passar. A questão é que saldo e que resíduo vai ficar no seu coração. Quando Saulo levantou daquele momento, ele levantou transformado, absolutamente o homem de Deus, foi até a rua direita, o Senhor já movimentou Ananias, vai até lá, ora por um homem, e tudo aconteceu. E aí a pergunta fica: que resíduo fica depois dessa sua caminhada? Que resíduo fica desse momento que você está passando? Se a felicidade para você é só quando chegar lá, mas a gente entende que é um caminho que se percorre, e Deus está falando com você neste caminho, nessa peregrinação, nessa luta que vai no dia a dia. Deus vai falando, e Ele vai falando assim: eu sou Jesus, eu sou Jesus. Você no seu coração: mas Senhor, por que isso? Eu sou Jesus. Apenas Ele diz: eu sou Jesus. Por que é que eu caí? Por que é que cegou? Por que é que escureceu durante o momento? Por que é que ninguém viu o que eu vi? Por que é que as pessoas que estavam ao meu lado não conseguiram ver, mas eu vi? E Ele diz: porque eu sou Jesus, eu me apresento a você, eu me dou a você, eu me revelo a você, e na pior circunstância, no pior momento, na maior crise da sua vida, Ele sempre vai dizer: eu sou Jesus, eu sou Jesus. Eu digo para as crianças no basquete lá atrás, na quarta-feira, digo para as crianças com o Arthur, com o Pedro, quando a gente dá aula aos sábados: no pior momento da sua vida, na pior dificuldade da sua vida, se você não lembrar de nenhum versículo bíblico, se você não lembrar de nenhum trecho dos Salmos, se você não lembrar nem quem escreveu a Bíblia, se você não lembrar o que o pastor comentou há 5 minutos atrás, eu digo a eles assim: então faça uma coisa, chame o nome de Jesus. Chame o nome de Jesus, porque esse é o nome que liberta, esse é o nome que transforma, esse é o nome que faz com que um homem perseguidor,
Esse é o homem que transforma o viciado no homem sadio. Esse é o homem que traz o bêbado à sanidade. Esse é o nome que faz com que o pai de família retorne depois do abandono. Esse é o homem, esse é o homem, esse é o nome, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então, se você não houver nenhuma oração no seu coração, se houver sequidão absoluta em muitos momentos, se houver parecendo que o céu se fechou, parece que você vai e não ouve, então do fundo da sua alma e do seu espírito, puxe forças e diga: Jesus, Jesus, esse é o nome, Jesus. O outro encontro que foi para a morte, a Bíblia diz em Atos 5, 1-10, eu não vou ler, mas fala sobre Ananias e Safira, quando mentiram ao Espírito Santo sobre um bem que tinham vendido por tal valor, e o casal combinou de dizer outro valor. E o que eu aprendo com esse encontro da morte é que nós não precisamos mentir ao Espírito Santo. Você pode entrar nessa igreja e na presença de Deus onde você estiver totalmente desprovido. Baixe a guarda. Já foi a reuniões que você já vai preparado, você vai com a guarda em alta, sabendo que vai levar, sabendo que vem coisa por aí, sabendo que o gerente do banco, sabendo que aquele que vai dar o crédito, sabendo que os funcionários vão entrar em greve, sabendo que, e assim vai, uma reunião de família, uma reunião de conciliação, sempre guarda em alta. E muitas vezes nós, nesse mundo acelerado e nessa São Paulo tão maluca como é, as coisas estão muito aceleradas. E acho que hoje você pode baixar a guarda. Hoje eu posso baixar a guarda. E nesse encontro de Ananias e Safira, o que a gente aprende é que não tem essa necessidade. Você não precisa com a guarda em alta. Não precisa esconder nada. Não precisa ocultar nada. Mesmo porque não adiantaria. O transtorno e o caos seria só para você mesmo. Dentro das suas emoções, dentro da sua mente, dentro do seu interior. Que Deus continua o mesmo. Então esse é um ensinamento que nos dá. 1 Reis 19:11, houve um encontro de Elias. O profeta Elias, depois de ter confrontado os 450 profetas de Baal, destruído, feito uma grande obra, depois de ter oferecido sacrifício, depois de ter orado a Deus. Quantas vezes você orou a Deus e o fogo desceu do céu respondendo a oração? Não sei quantos já tiveram essa experiência. Elias teve. No momento que ele terminou de orar, o fogo desceu. A Bíblia diz que consumiu o sacrifício, as pedras, consumiu a madeira, consumiu o pó e lambeu a água do rego ali, tudo ali. E Elias, depois de uma incrível experiência, ele se acovarda um pouco, ele foge de Jezabel, sabendo das suas ameaças e da sua conduta, do seu histórico. Então ele foge, ele vai para o deserto, ele anda muito, ele fica cansado, e ele tem um encontro também com o Senhor. E num certo momento, a gente às vezes fica pensando que Deus vai falar através de uma poderosa profecia de alguém, que Deus vai falar através de um monte, através de uma reunião de oração, através de um grande barulho. Para Moisés ele falou na sarça ardente, e falou mesmo, mas não é sempre assim. Porque a Bíblia diz em 1 Reis 19:11, disse o Senhor para Elias: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. É Deus falando com você: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Despedaçava, destruía as penhas, destruía as pedras. E a Bíblia diz que sai e vai ver agora o que o Senhor vai fazer. E você na sua expectativa, e você no seu coração: é agora que o fogo vai cair, é agora que Deus vai falar, é agora. E a Bíblia diz assim: eis que passava o Senhor, um grande vento fendia os montes e despedaçava as penhas, porém o Senhor não estava no vento. Diga assim: o Senhor não estava no vento. Muito bem, aí você fica imaginando: bom, Deus não falou no vento, vai falar pior então. Vai estremecer alguma coisa, né? O céu vai cair e tal, vai acontecer, vai falar num terremoto. E a Bíblia diz que depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Diga assim: o Senhor não estava no terremoto. Aí você fala: bom, Deus não falou
nessa tempestade, despedaçou as penhas, não falou ali, não está no vento, aí não está no terremoto. Havia também um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Bom, Deus não está lá, Deus não está ali, Deus não parou ali. Onde é que Deus está? Quando é que Deus decide? É que quando você baixou a guarda, você cansado já, entregou os pontos. A Bíblia diz que Deus veio falar com Elias num cício, numa brisa suave, numa brisa tranquila e suave, porque Deus faz de diferentes formas, atua como Ele quer, na sua soberania, no seu entendimento e na sua bondade. Deus faz diferente. Então, como Deus vai falar com você e como você vai se encontrar? Talvez num terremoto, ou Deus talvez esteja mexendo num terremoto na sua vida para que você se encontre com Ele. Talvez numa tempestade, ou Deus mexendo alguma tempestade para que você se encontre com Ele. Mas nessa manhã eu queria dizer que Deus pode falar, Jesus pode falar com você numa brisa suave. É num sopro, porque todo mundo sabe que quando pega a estrada, quando quer pegar um vento gostoso, o que faz? Abaixa o vidro. Quem leva o cão, muitas vezes na frente ou atrás, você vê na estrada o cachorrinho assim com a cabeça para fora, recebendo shhh. E quem recebe um vento do mar, um vento da praia, parece que entra dentro do coração. Parece que aquela brisa entra dentro do meu recôndito, entra dentro dos meus poços, entra dentro daquilo que eu preciso ser trabalhado. E é na brisa suave que Deus fala, é na brisa suave que Deus atua. Eu lembro que em 1982, o meu irmão tinha voltado da Marinha, e eu fui para uma reunião. Nessa reunião, os amigos do meu irmão fizeram uma reunião para ele, né? Vamos chamar o Eduardo, porque lá em casa é assim, né? Eduardo, Edmilson, Helenice, Ercília, tudo E. Meu pai estava sem criatividade, disparou no E. E aí ele falou assim, e os gêmeos, né? Um Eduardo e Ercília. E aí os amigos falaram assim, vamos chamar o Eduardo, agora que ele voltou, e vamos aprontar para ele. Vamos reunir, vamos começar a provocar ele. Meu irmão estava no misto de ir para a igreja, não ir para a igreja. E eu sei que eu era novo, eu tinha ali 15 anos, 16. E aí eu fui nessa reunião. Sabe quando você vai de gaiato numa reunião? Você é colocado no meio da reunião e você não sabe por que você está ali, e acaba sobrando para você, acaba você ouvindo um monte de coisa. E realmente foram uns 4 amigos. Amigos do bem mesmo. Um deles era o Tiliga, o outro era o Milton, um sorveteiro. Tinha o Amarildo, que era o crente, ele era um fervoroso crente da Igreja Deus é Amor, inclusive. Quando ele me levou para lá, foi o meu primeiro contato com a igreja, foi a Deus é Amor, muito bom. E aí eu sentei à mesa, e os 4 lá, e o meu irmão ali, muito bem. E começaram a provocar meu irmão, e aí Eduardo, e as meninas, e não sei o que, tal. E ficou aquela conversa maluca, né? E eu só olhando ali, 16 anos, para... O que vai dar? Eles queriam demover meu irmão de qualquer ideia, de poder ir para a igreja, de qualquer ideia de poder congregar em algum lugar, qualquer ideia de conhecer a Jesus. Meu irmão, de repente, parece que aquela metralhadora estava saindo da boca deles. De repente, puf, acertou o meu coração. Em 1982, o meu coração foi acertado numa reunião que eu encontro, que eu mal sabia que iria. E quando fui, não sabia por que estava ali. E quando estava ali, não sabia nem por que estava ouvindo aquilo. Então, muitas vezes, Deus faz essas coisas e chama à existência coisas que não existem na sua vida e na minha vida. Esse encontro com Deus causa isso. Eu fui acertado, não era o alvo, mas eu creio que para eles eu não era o alvo. Mas aquela reunião, naquele dia, naquela casa, com aquelas pessoas, com o meu irmão, tinha um objetivo, que era para alcançar o meu coração. E Deus alcançou o seu coração em algum momento. Deus alcançou o seu coração. Se não está alcançando hoje ainda hoje Deus alcança. E naquele momento eu fui alcançado. Eu fico pensando, o que aquela mulher tinha que causar o incômodo? O que aquela mulher que simplesmente soube, ela não foi convidada. Eu lembro que a minha família tinha muito hábito de chamar. Não, vai em casa, tal, papapá. A Beatriz sempre esperou o convite. E ela falava, não, se a tua mãe não chamar, ou se fulano chamar, eu não vou. É um convite.
Eu já fui meio atirado assim, não, vamos lá que o negócio vai dar certo, vai lá e eu sei que a mulher não recebeu um convite, ela foi. E ela começou a fazer tudo aquilo, chegando por trás de Jesus, e eu fiquei pensando, o que causou tanta indignação em Simão? O que causa indignação na vida de Simão, no pensamento de Simão com aquela mulher? Eu creio que é o que nós precisamos refletir hoje para as nossas vidas. Tanto aquele senhor que está lá na ponta, com a cabecinha branca, como aquele outro senhor de óculos lá na ponta, como o diácono que está encostado ali. O que é que aquela mulher tinha, que eu preciso aprender? Aquela mulher tinha, o primeiro ponto, ela tinha atitude e tinha paixão. Você está na igreja há quantos anos? Você está no ministério há quantos anos? Mas nesta caminhada, quantos não perderam a paixão pelo que fazem? Quantos não fazem e já perderam a paixão? E não conseguem caminhar ou dar um segundo ou terceiro passo, porque falta aquele elan, falta aquela vibração, porque não vem de dentro, porque não está dentro, parece que já está desconecto. Ainda que você esteja na casa de Deus, ainda que você esteja congregando, ainda que você esteja servindo, aquela mulher mostra que para a nossa caminhada, em nenhum momento da vida pode faltar paixão e pode faltar atitude, não pode faltar. Ela não precisou de um convite, o que ela precisou na verdade foi de uma oportunidade. Não precisou de um nome, uma data, um evento para fazer algo. O que ela precisava era de uma oportunidade para agir, mesmo que improvavelmente. Eis que uma mulher da cidade pecadora, diz a Bíblia, sabendo ela que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Quantos nós aqui que somos da área comercial, quem não é da área comercial sempre tem que vender algo, sempre precisa vender alguma coisa, em qualquer momento da vida você vai vender, em qualquer momento da vida você vai ter que oferecer. Aqui com o trabalho com as escolas que nós estamos fazendo, trazendo as escolas públicas para cá, eu falei para os pais, vocês têm contato com os diretores, vocês têm contato com as pessoas que comandam, eu não tenho, mas o que eu preciso, pais, é uma oportunidade. Eu preciso só sentar na frente daquele diretor, eu preciso só sentar na frente, e quem vende aqui sabe que é assim. Às vezes você precisa de um contato com um comprador do Walmart, você não tem, mas uma indicação, olha, eu conheço, você pode ir, a porta está aberta, é tudo que a gente precisa, uma indicação. Por quê? Para sentar na frente, porque é uma oportunidade. Nesta manhã, neste domingo maravilhoso que Deus nos dá de outono, o Senhor está dando uma oportunidade à sua vida, uma oportunidade de encontro, de quebrantamento, uma oportunidade de livramento, uma oportunidade. E aquela mulher não rejeitou. Por que ela não rejeitou? Porque a sua vida já estava em frangalhos. A Bíblia diz que ela era pecadora, era mulher sem nome. Talvez como muitos de nós aqui passando em meio à multidão, 2.000, 3.000 pessoas, ninguém me nota, ninguém me vê, mas o Senhor te vê, porque aquela mulher sem nome foi resgatada, aquela mulher sem nome teve a sua vida transformada, sem nome, sem reputação, sem uma vida digna, ela foi transformada, ela teve o quê? Atitude e paixão. Diga comigo, atitude e paixão. Será que você já perdeu a paixão? Será que a sua paixão é só para... Lembra quando a gente batia cartão de ponto, que colocava e fazia assim, clic, e tirava? Se houvesse lá naquela parede, aquele monte de cartão, será que o seu estaria preenchido só como cartão de ponto? Será que o meu estaria preenchido só como cartão de ponto? O que essa mulher está dizendo para a gente é que essa vida que ela está querendo é diferente da vida que ela tinha. A vida que você está querendo, que você está ouvindo, que você ouve todos os domingos, todos os sábados, todas as quartas, ouve nas células, ouve dos pastores, ouve de você mesmo, ouve de Deus, é uma vida sobrenatural. Ninguém pode andar com Deus se não botar o pé e decidir eu vou. Uma vida sobrenatural, uma vida de Hebreus 11, uma vida que olha, não aconteceu, mas eu creio. É o firme fundamento do que eu espero, convicção do que eu não vejo. A vida de um cristão, de uma pessoa espiritual, uma pessoa que busca a presença de Deus, ela é 100% sobrenatural, porque o resto o Senhor provê.
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se você está disposto a essa vida sobrenatural, é isso que ela nos diz. Mateus 15, 22 a 28. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está incrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, manda ela embora, clamando atrás de nós. Ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo assim: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí, a pá de cal, ela diz assim, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Faça-se com você como queres. Porque a ousadia dessa mulher, a atitude dessa mulher, a coragem dessa mulher mudou o direcionamento do Senhor Jesus. Não, ele não queria nem falar com ela: olha, não é bom que dê o que é dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela avançou, ela derrubou barreiras, ela derrubou preconceitos, ela se aproximou. E você pode fazer isso nesta manhã. Você tem do Senhor autoridade, tem vitória, tem força, tem uma palavra de motivação e ânimo para romper essas barreiras. Mas meu Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus olhou assim. O que Jesus aguarda de nós essa manhã é isso. Está a situação definida, mas você vai: eu vou lutar, eu vou brigar, eu vou insistir, porque eu preciso de Deus. Eu preciso, até dessas migalhas que caem, eu preciso, Senhor. Qual é o seu clamor nessa manhã? Qual é o seu clamor? Eu lembro o que moveu essa mulher aqui foi o desespero. E o desespero às vezes é muito importante. É importante para tirar você de uma zona de conforto, para tirar você de um local que você está há anos e não muda, para colocar você em outro modus operandi. Eu lembro que eu era bancário e era muito complicado procurar emprego sendo bancário, porque o pessoal chegava para mim e fazia: próximo. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Qual é a sua atitude? Tem um conto que diz que o discípulo chegou para o mestre e disse assim: mestre, eu tenho procurado Deus em todos os lugares. Isso é o clamor de muitas pessoas. Eu tenho procurado Deus nos livros, eu tenho procurado Deus nas igrejas, eu tenho procurado Deus naquela Bíblia, eu tenho procurado Deus nas meditações, eu tenho procurado Deus nas religiões, eu tenho procurado Deus em tudo, mas eu não encontro. Aí o mestre vira para ele, olha com calma e diz assim: vem cá. Pegou o discípulo, tinha um tonel, um barril de água. O discípulo na frente daquele barril de água, ele carinhosamente põe a mão na cabeça do discípulo e olha com calma. Olhou com calma. Aí de repente o mestre abaixou a cabeça do discípulo e segurou. Aí começou a tremer embaixo. Começou a ficar roxo. Aí o mestre, já vendo aquela circunstância, aquela situação: vai morrer, não vai, vai morrer, não vai, vai morrer, não vai. De repente ele puxa, e o discípulo... E o mestre vira para ele e diz assim: se você buscar a Deus com a mesma intensidade que você buscou esse ar que você precisa para respirar, você encontrará. Porque a face do Senhor não está escondida, a sua mão não está encolhida, os seus olhos não estão fechados, sua boca não está fechada. Qual é o nosso desejo e o nosso desespero por Deus nesta manhã?
Isso é uma vida para quem quer buscar uma vida espiritual, para quem quer buscar uma vida sobrenatural. Tozer diz um trecho que é interessante, que o testemunho da igreja é mais eficaz quando declara em lugar de explicar, pois o evangelho é dirigido à fé e não à razão. O que pode ser provado não exige fé para a sua aceitação. A fé repousa sobre o caráter de Deus e não sobre as demonstrações de laboratório ou lógica. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele... É necessário que aquele que se aproxima de Deus, diga com fé, creia que Ele... E Ele é galardoador dos que o buscam. Ele é o recompensador. Ele é quem devolve. Ele é quem dá a paga. É o Senhor. Tem horas que a mulher nos ensina que você não pode ficar pensando muito. Eu lembro que eu estava com a Beatriz num evento, no Frei Caneca, na Rebouças ali, e o César Frazão junto com o professor Marins, eles eram os palestrantes. E no momento da palestra, o Frazão, ele ia distribuir um livro de venda dele. E eu sempre fui muito assim, muitas vezes muito atirado, às vezes até você se arrepende, né? Porque diz que palavra falada não se alcança nem com cavalo a galope, né? Não falou, tchau, não tem jeito. Mas o César, a Beatriz estava do meu lado e eu estava de olho no livro dele. Ele estava passando pela plateia, e aí quando ele falou assim, eu tenho um livro aqui na mão, e quando ele falou o primeiro, eu estava do lado, eu falei, esse negócio, me dá aqui. E eu peguei o livro, eu nem sabia qual que era o fim, o que ele ia falar, se ele ia fazer alguma pergunta ou não. Eu sei que eu já botei a mão no livro, ele olhou para mim e falou, bom, é seu o livro, é seu. É isso, é gente que esqueceu o que já passou, passado, foi para trás. É gente que acredita, não vai meu filho, vai que dá. Caminha, investe, acredita, é possível. Se pessoas não acreditassem, não tinha clínica médica aqui nessa igreja. Se pessoas não acreditassem, não tinha ação social. Se pessoas não acreditassem, não haveria uma sala para estruturar academicamente as pessoas no mundo cristão. Se pessoas não acreditassem, não tinha gente que sabe dominar o som e fazer com que saia da melhor forma para você. Gente que acredita, e Deus tem chamado pessoas que acreditam na sua palavra, que acreditam no seu poder, que acreditam no que Ele tem, em quem Ele é, no que Ele proporciona, na sua presença, no seu amor, no seu carinho. Gente que está com Jesus. Vai que dá. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, vai com K, tá? Não é com Q não. Vai que dá. Vai, meu filho. É possível. É possível. Quando a gente vai fazer o trabalho com as escolas, sou de lá? Não. Conheço algum diretor? Algum pai? Alguns pais. Por que você vai? Porque eu tenho um desejo no meu coração que as escolas públicas da Vila Leopoldina se rendam a Jesus. Qual o desejo do seu coração? Qual o seu sonho que está aí palpitando? Se a bola está quicando, chuta, meu velho, chuta. Se a bola está quicando, é sua, é o seu chamado, é a sua vocação. Não dê a outro, não delegue a outro. Volte para o propósito. Qual o propósito de Deus na sua vida? Uma palavra que eu vi nessa manhã aqui, eu voltei para o propósito. Volte ao propósito. Muitas vezes você veio para essa igreja, eu vou ouvir uma boa palavra, eu vou ouvir um bom louvor, uma cadeira confortável, começa certinho, agora eles têm até relógio, 5 minutos, tal, já começa a contagem regressiva. De Deus essa igreja, uma bênção. Não é isso, a igreja ela sai, a igreja ela vai, a igreja é você aonde você está. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. O que você está fazendo, o que eu estou pensando sobre igreja. Você e eu precisamos ir. Eu não conhecia nenhum diretor. Aí eu fui lá conversar, bater um papo. Aí a gente começou com um instituto aqui, Santa Fé. Foi um treinamento, eu falei para os voluntários. Um treinamento. As meninas bem cadenciadas, né, da Cássia Guerreiro, tranquilo e tal. Falei, calma pessoal, esse é só o início.
As meninas, sim, não, porque, com licença, posso ir no banheiro, tá? Beleza. Aí a gente foi no Dilermando, uma bênção. Aí o pessoal já veio, já numa pegada diferente. Vamos lá, os voluntários assim, pastor. Eu olhava assim, pastor, nossa, diferente, né? Falei, é diferente. Esse é o mundo. Esse é o mundo. A gente está acostumado com os nossos filhos aqui, educados, bonitinhos, na santa paz do Senhor Jesus, sair do culto. Mas não é assim o mundo. Ele não está assim. Por isso que no início eu disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não vai prevalecer. Não vai. O que impede? O que impedia aquela mulher? O que poderia impedir? É o futuro? E se? Nossa vida é recheada de e se? E se? E se não der? E se acontecer? E se eu não tiver? O problema de Deus nunca foi dinheiro. O problema de Deus são as pessoas. Porque o Espírito Santo não desce sobre coelhos nem ratos. Ele desce sobre homens e mulheres que se rendem ao Senhor, que entregam o seu coração, a sua vida, a sua história, entregam a sua família, aos seus bens e dizem assim: eu não tenho mais nada, tudo que eu tenho é seu, eu sou teu, eu pertenço a ti. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa, esquecendo-me, uma coisa faço. Vocês sabem esse versículo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. Tem um menino, 30 anos, 32 anos, chamado Edu Lira. Ele criou uma ONG Gerando Falcões. Essa ONG atende ex-presidiários com possibilidade mínima de reinserção na sociedade. E essa ONG trabalha em comunidades carentes, totalmente. E ele disse que quando ele nasceu, ele tinha que ser levado para algum lugar. Ele conta a historinha dele sempre rápida nos vídeos e no livro também. E aí ele disse que ele foi levado para um lugar. Ele foi levado para uma favela em Guarulhos, onde não tinha chão. O chão não era de cimento, era terra. Não tinha cama, não tinha nada. E ele diz que a grande motivadora da vida dele foi a sua mãe. E como a mãe tem um papel fundamental na vida de um filho, como ela tem um papel fundamental. E ele dizia que a esperança era que o pai dele fosse um diretor de empresa, ele também fosse um executivo e tal. Ele disse que o pai dele foi diretor de uma gangue de tráfico de drogas, ele conseguiu ser. Depois foi preso. E ele disse que a primeira mulher nua que ele viu foi a mãe. Pelo constrangimento de toda vez que ele ia até o presídio, a mãe tinha que ficar nua para a revista. Quem já foi em presídio, eu já fui, tem que ficar nua para a revista íntima. E uma série de circunstâncias, de local, de realidade que tinha tudo para dar errado, tudo. E ele diz assim para mim: a minha mãe, ela foi a minha grande motivadora. Eu falava: mas mãe, e o barraco? Você é maior que o barraco. Mas mãe, e o chão batido de terra? Você é maior que o chão de terra. Mas mãe, e o pai lá preso? Você é maior que seu pai lá preso. Mas mãe, e o dinheiro? Você é maior que o dinheiro. E a mãe dele dizia assim: o que? Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. E Jesus está dizendo aqui: não importa o que passou, não importa o que foi feito, o que importa são as decisões que você vai tomar hoje, nesse domingo maravilhoso. Vai ser o mesmo ou vai mudar? Vai ser o mesmo ou você vai caminhar? Vai ser o mesmo? O que será? Isso não tem a ver com o que você fez, tem a ver com o que você vai fazer. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Está nas nossas mãos. E Deus é conosco. Porque diz assim a Bíblia em Deuteronômio 31:8:
O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorize. É o medo, é o temor. O Senhor é com você à sua frente. Ele é a sua retaguarda, Ele é a sua direita, Ele é a sua esquerda. Ele é por você, Ele é sobre você, Ele é sob você. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é Jesus. Viva o agora. Já conviveu com gente que você está com a pessoa, mas ela está no futuro? Ou o contrário, às vezes ela está no passado. Isso cansa muito. Viva o agora, essa mulher nos ensina. Viver no passado ou no futuro atrasa o presente. Viver no passado ou no futuro atrasa o presente. Essa mulher decidiu que, a despeito de todas as nojeiras, as porcarias, de toda a deterioração humana que ela passava, de todo o transtorno que ela tinha causado consigo mesmo, ou a pessoas, ela decidiu viver hoje. E hoje para você é esse domingo aqui. A igreja é uma força, irmãos. A igreja é uma força. Eu vejo quando nós fazemos ações, a igreja é uma força, a igreja é um trator que passa por cima. Muitas vezes ela só não sabe do poder que tem. Ela só não sabe. É como o pastor Caleb falou na semana passada, no avião, ele queria a mesma energia do camarada e a tomada estava embaixo. Era só conectar. Você não sabe a força que tem. E a gente sente isso aqui quando faz alguma ação. A pastora Anaísa também faz alguma ação social. As pessoas se mobilizam, as pessoas vêm, as pessoas trazem, as pessoas entregam, as pessoas querem trabalhar, porque a causa é digna. Não é por qualquer causa, é a causa de Jesus, é a causa do resgate humano, é a causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A igreja é uma força, porque você é uma bênção. A igreja é uma força, porque você está em Cristo, porque você é abençoado, porque você decidiu estar aqui, porque você decidiu servir, porque você decidiu se entregar. No período da Inquisição espanhola, havia um imperador e o seu filho, Carlos V, e o seu filho Filipe II. Eles mataram milhares de crentes, e eles se gabavam disso. E muitos crentes foram queimados em praça pública, ou eles foram enterrados vivos. E a promessa do filho, principalmente Filipe II, era limpar toda a Europa ali, daquele pedaço da Espanha, do protestantismo, dos Países Baixos principalmente. Ele se gabava de ter exterminado pelo menos 18 mil hereges, e nisto muitos fugiram para a Inglaterra. Dentre essas famílias que fugiram para a Inglaterra, havia uma família Spurgeon, Charles Spurgeon, que muitos conhecem como o príncipe dos pregadores. Spurgeon era um menino que tinha, através do seu pai, Tiago, seu avô, tinha no coração um desejo de servir a Deus, um desejo de buscar a Deus, mas desde a tenra idade, sempre com conflitos muito intensos. Com 15 anos, o desejo do coração de Spurgeon, com 15 anos, aumentou de uma forma que ele queria ser salvo. Ele queria ser salvo. Precisava ser salvo. Ele sentia-se uma criatura sem esperança e sem conforto nenhum. Ele ia a vários cultos, várias reuniões, buscando tanto, e o seu desejo aumentou tanto, que diz que a história dele, que ele passou 6 meses agonizando em oração. Agonizando e buscando e clamando a Deus, e clamando e agonizando e tentando, porque ele sentia um desconforto tão intenso. Ele sentia alguma coisa tão sem esperança. E um dia ele foi num culto, numa reunião como essa aqui, só que com menos pessoas, poucas pessoas, até porque no dia desta reunião, uma tempestade de neve foi sobre a cidade, e Spurgeon participou, o menino de 15 anos participou dessa reunião. Naquele momento o pregador não poderia ir, não poderia. Talvez você tenha vindo aqui muitas vezes porque alguém o trouxe, alguém fez o convite, alguém fez o bendito e maravilhoso convite que você nunca vai esquecer. Spurgeon naquele momento estava sentado quando não havia ninguém para pregar, ninguém para falar, ninguém para abrir a Bíblia. Só estavam poucas pessoas ali numa tempestade de neve, quando
Um sapateiro. Um sapateiro decidiu se levantar, não era letrado e conhecia poucas coisas da Bíblia. Ele então dizia assim, ele falava o versículo de Isaías 45:22, que era o que ele sabia de cor. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Essa é uma palavra para você, uma palavra para mim. Para onde você está olhando? Mesmo salvo, para onde você está olhando? Não salvo, para onde você está olhando? Isaías diz assim, e aquele humilde sapateiro falou, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, todos vocês, porque eu sou Deus e não há outro. Ele falava o versículo e ele dizia assim o seguinte, vocês não precisam levantar um pé, vocês não precisam nem levantar um dedo, nem estudar em um colégio para saber olhar, nem para contribuir com 1000 libras, olhai para mim e não para vocês mesmos, não há conforto em vocês, olhai para mim, suando grandes gotas de sangue, olhai para mim pendurado na cruz, olhai para mim morto e sepultado, olhai para mim ressuscitado, olhai para mim à direita de Deus, e fitando os olhos em Carlos, o sapateiro, eu fico me colocando no lugar de Carlos, e você, e Jesus fitando os olhos em você, e dizendo assim, moço, tu pareces ser miserável, serás infeliz na vida e na morte se não obedecerdes. E o sapateiro enfaticamente disse, moço, olha para Jesus, olha agora. Charles olhava até que por fim um gozo indizível entrou na sua alma e ele se encontra com o seu Criador naquele momento. Olhai para mim, não há conforto em vós, olhai para mim, não há conforto nas suas súplicas, à direita ou à esquerda, olhai para mim, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. A única palavra que aquele sapateiro tinha é olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, e parece que a chave liga no momento. E há uma explosão interna no coração de Charles Spurgeon. Isso muda a vida de Spurgeon, porque aos 16 anos ele começa a pregar, ele distribuía folhetos a todo instante, não perdia oportunidades. Ele teve um público que para aquela época era muito grande, de 23 mil pessoas. Passou situações difíceis quando algumas pessoas morreram num grito de fogo falso de pessoas que queriam destruir o seu ministério. Sobre a vida familiar, ele fazia o seu culto doméstico e as pessoas diziam que a presença de Cristo estava sempre com Charles Spurgeon. Com 19 anos ele assume a sua primeira igreja. É um homem muito, estuda muito, lê muito. E perguntava assim, Spurgeon, qual é o seu poder? O que é que faz com que seu ministério seja assim? O que é que faz com que você continue caminhando? O que é que faz com que a sua palavra caia como um fogo consumidor, caia como uma espada afiada, dividindo juntas e medulas? Spurgeon, o que é que acontece? Por que isso? Spurgeon vai até a sua igreja que Deus havia concedido e construído, olha para o subterrâneo, o subsolo, e fala assim, ali embaixo tem 300 crentes que oram pela minha vida, tem 300 crentes que sabem orar, 300 crentes que estão buscando por esse ministério, 300 pessoas que estão afiadas. Qual é o seu poder? Qual é o seu poder hoje? É o poder da oração? É o poder de uma vida agitada? É o grande poder de pagar duplicatas? É o poder do fluxo de caixa estar positivo? Qual é o seu poder hoje? É falar línguas, sei lá, é viajar muito. O que Spurgeon fala aqui é que o poder dele eram as pessoas que oravam com ele e por ele. Com ele e por ele. As pessoas diziam que Spurgeon recebia fogo do céu estudando a Bíblia horas. E Cristo era sempre o centro. Diz até que em certo momento ele pregou 300 vezes em 12 meses. A vida dele foi modificada. Diziam que quando ele orava, parecia que Jesus estava em pé ao seu lado. Quando você ora, quem está ao seu lado? É o telefone, é o pensamento no que tem que fazer no futuro, ou a cobrança do passado. Entregue o seu coração a Jesus, a sua vida. Viva o agora, viva o presente em Cristo. O passado e o futuro atrasam. O final da história com a pecadora é Lucas 48.
que ele diz o quê, mulher? Perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. O segundo encontro, rapidamente, para a gente caminhar para um final, é com Simão. Simão chama Jesus à sua casa, chama para a mesa. Quem gosta de receber aqui? Tem gente que gosta de receber, levante a mão. Deixa eu ver bem, porque aí, Bia, querida, anota aí. Oba, arroz soltinho, tá, gente? Quem me conhece? Poder da mesa. Jesus é chamado, é convidado. A gente vê o histórico que o camarada queria era testar. Os fariseus gostavam de fazer isso. Sempre está testando, ver se ele era quem ele dizia que era. E ele chama para um olho no olho. Só que a mesa para Simão era só uma questão de questionamento. Ele não faz o básico. Ele não lava os pés, não pede para que alguém lave os pés, as mãos. Não dá um ósculo, um beijo no rosto ou na testa, que diz o ósculo. Não unge a cabeça, não faz nada disso. Ele tinha uma outra intenção. Mas ele chama para a mesa. E o que me deixa muito, que chama atenção, a mesa. A mesa é um lugar quase que sagrado. Quantos de nós temos a oportunidade de fazer da nossa mesa em família um inferno? Quantos de nós temos a oportunidade de fazer da nossa mesa o momento da qual Jesus chama para a intimidade? Você que é o sacerdote da casa, muitas vezes parte de você, de chamar a mesa, de estar juntos. Em casa, eu lembro que não tinha lugar às vezes para todo mundo. Então sentava todo mundo junto em algum lugar, na sala, tal. Mas nas poucas lembranças assim que eu tenho, era domingo, era frango com macarrão e arroz soltinho. Era frango com macarrão, com arroz. E quando não tinha soltinho, porque meu pai gostava de grude, aí eu ficava muito triste, não podia falar nada, que nós somos em 7. E o sétimo, plá, 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 sobrava tudo. Então, o que Jesus nos ensina aqui é que a sua mesa nesse domingo seja diferente. A sua mesa seja reconciliadora. A sua mesa seja de intimidade. A sua mesa seja de um abraço, seja de um convite. Estudos realizados pelas universidades da Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha afirmam que o momento da mesa ajuda na organização social do indivíduo, na imposição de limites, nas relações interpessoais e no vocabulário. Tem um livro chamado Experiência da Mesa, ou O Poder da Mesa, da editora cristã Devi Titus. Ela diz assim que a prática da mesa leva a pessoa a desenvolver uma mente mais inteligente, um espírito mais forte, um corpo saudável e se torna uma pessoa mais feliz. Muitos de nós temos poucas coisas às vezes para pôr na mesa, mas eu conclamo você, eu peço a você, busque a sua família e traga, porque Jesus tem muitas experiências boas na mesa, tem muitas experiências de oração, de canto, muitas experiências de júbilo. A vida está corrida, é verdade, mas você pode pisar no freio, a não ser que não tenha um freio lá naquele carro. Tem, mesmo que seja automático, pisa lá. Aleluia. Esse é o barulho do freio, porque o óleo estava faltando ali. Pisa lá, pisa. E para, gente, para. Essa correria, hoje é domingo, hoje é dia de celebrar. Todo dia é dia de celebrar. Mas é um dia que a igreja se reúne, que a noiva de Jesus está aqui reunida no mundo, em todos os lugares. Hoje é um dia de você sair daqui em paz, encontrar com os seus, convidar alguém, abrir o pão, cantar um hino e caminhar assim. O encontro íntimo na mesa, pois a mesa ela traz intimidade, porque todo encontro com Jesus gera intimidade, gera uma profunda intimidade. A mesa é um lugar de acolhimento. Mateus 26, de 26 a 29. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei mais desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco, no reino de meu Pai.
A mesa é um lugar de acolhimento, é um lugar da última ceia, é um lugar do momento com os discípulos, é um lugar de dividir experiências. Faça isso, em nome de Jesus, faça isso. Se eu pudesse chamar cada um pelo nome, eu chamaria: leve para a mesa, seja onde for, se é um restaurante, se é no chão, se é numa mesa, leve a sua família a esta oportunidade, leve seus filhos a essa oportunidade. Às vezes o peso do dia a dia, nós temos levado para a mesa, principalmente os pais, peso, a mesa fica pesada, não tem bom humor, não tem um riso frouxo. Lá em casa eu costumo dizer que a Michelle tem um riso frouxo, porque eu também não ajudo muito, né? A Beatriz é um pouco mais pé no chão lá, mais sério, mas a gente tem um riso frouxo lá. Leve isso para a sua casa, você não sabe como isso faz bem, e como Jesus vai te abençoar. Pai, sacerdote, irmão, leve isso, leve para lá. É um lugar de partir o pão, de tomar o cálice, de celebrar a vida, de celebrar Jesus. A mesa é um lugar de canto. Mateus 26, 30, diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A questão é que o Monte das Oliveiras era um grande desafio, era a fase que meio que final, a fase da morte, mas mesmo assim ele cantou um hino. Não importa quão difícil está a sua caminhada, sempre tem um hino de louvor na sua boca, sempre tem um cântico de adoração. Um hino de louvor ao Senhor, um povo santo está fluindo em adoração. É assim, é um hino que rompe, que gera em você uma esperança, onde o Espírito Santo fala. Quantas vezes aqui você chegou de uma forma, o louvor sendo ministrado pela Malena, pelos meninos, e aí o seu coração começa a abrir, é mais de clique? Não, é o Espírito Santo trabalhando, porque a minha palavra não voltará vazia, antes ela faz o que lhe apraz. Lembre disso, a minha palavra, Jesus disse isso, ela não voltará vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz. A mesa é um lugar de cura, foi o da mulher. Muitas vezes a gente precisa abrir, precisa colocar, e pode ser lá mesmo, lá na família, o pai, a mãe, os irmãos, ali é um momento de ser trabalhado. E quanta gente talvez precise desse momento, desses minutos, desse tempo. E a mesa é um lugar no qual os sussurros não passam, porque Lucas 7,39 diz o seguinte, que Simão ele deu uma sussurrada lá, diz que falou consigo mesmo. Ao ver isto, que a mulher estava ungindo, lavando os pés, que o fariseu convidaria, disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Porque ela é pecadora. Quais são os seus sussurros que você acha que tem passado? Quais são? Mesmo hoje aqui. Manter uma plateia com atenção não é um desafio grande para qualquer palestrante, é só o Espírito Santo mesmo que faz a obra. Graças a Deus que não é uma palestra, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus ministrada. É a palavra de Jesus que vai agindo no seu coração. Mas quais são os sussurros? Deus já ouviu. Quais são as súplicas? Porque a palavra não me chegou à boca, mas tu, Senhor, já conhece. Conhece, Deus conhece. Então o seu sussurro, Deus conhece. E a conversa com Simão, finalmente, ela vai para outro nível. A conversa com Simão, ela vai para outro caminho. Quando ele dá o exemplo dos dois que deveriam, um deve 500, outro deve 50, não tendo com que pagar. A quem mais ele perdoou? Quem mais amou? O Senhor foi lá e estão perdoados. Quem mais se sentiu amado? Simão, bom, eu suponho que aquele é quem mais perdoou. E como ele estava para julgar mesmo, era a posição de Simão, Jesus já mandou: bom, julgaste bem. Aí ele discorre sobre a mulher. A mulher está aqui. Eu entrei na tua casa, você não me lavou os pés. Essa mulher veio e lavou as mãos, essa mulher veio e lavou. Você não me deu um beijo, ela não para de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça, ela unge a minha cabeça. Foi muito perdoado dela, Simão. Por isso, a quem muito é perdoado, muito ama. E o que eu quero encerrar com você é a questão da convicção pessoal da graça.
a convicção pessoal da graça de Deus, aquilo que o Espírito Santo revelou no seu coração. Que as pessoas estão muitas vezes na presença de Deus, levando consigo uma falta de compreensão da graça e trazendo um peso de uma vida que não diz mais respeito. Trazendo cárcere de uma vida que não é mais sua. Trazendo bolas de ferro nos pés e que muitas vezes te fazem patinar. Te fazem girar o pneu e não sai do lugar há anos. Pode ser por uma falta de atitude, mas pode ser por uma falta da compreensão da graça de Deus. Tozer diz que graça e misericórdia de Deus estão colocados no mesmo patamar. Eu quero ler um texto para encerrar. Em Deus, graça e misericórdia são uma só coisa, mas elas nos atingem separadamente, relacionadas, mas não idênticas. A misericórdia é a bondade de Deus em confronto com a miséria e a culpabilidade do homem. A graça é sua bondade derramada, apesar do demérito e da dívida humana. Pela sua graça, Deus nos imputa merecimento, onde não havia merecimento algum, e declara isento de dívida aquele que antes era devedor de tudo. A graça é o bel prazer de Deus que o inclina a outorgar benefícios sobre os que nada merecem. É um princípio autoexistente, inerente na natureza divina, e parece-nos uma propensão autocausada, no sentido de compadecer-se dos desgraçados, poupar os culpados, dar boas-vindas ao réprobo, favorecer os que antes estavam sob justa reprovação. A utilidade da graça para nós, homens pecadores, está em nos salvar e nos fazer assentar juntos nos lugares celestiais, a fim de demonstrar por todos os séculos as imensas riquezas da bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. A graça e a misericórdia de Deus repousam sobre o seu caráter. A graça e a misericórdia repousam sobre o seu caráter. Eu vou pedir que você feche seus olhos nesse momento. Você que muitas vezes passa por uma dificuldade da convicção da graça de Deus, feche os olhos, nós estamos encerrando. Se você, essa pessoa, passa por essa dificuldade, eu quero dar oportunidade para você. A convicção da graça de Deus me faz patinar, porque às vezes parece que não está muito certo, do perdão que eu alcancei, da graça que eu alcancei, do quanto que aquela vida não me diz mais respeito, e muitas vezes eu volto, muitas vezes eu olho para trás, muitas vezes eu tendo a procurar aquilo que não era mais meu, que não diz mais respeito. Nesta manhã, Jesus está dizendo e derramando a sua misericórdia sobre a sua vida. Se você quer uma oração, se você quer que oremos por você nesse aspecto, quero que você fique em pé, que você venha aqui à frente. Se você, essa pessoa, eu preciso da graça, eu preciso de Jesus, eu preciso desesperadamente de alguém que venha para a minha vida e que intervenha na minha vida. Se você, essa pessoa, fica em pé aí no seu lugar mesmo. A gente vai orar, a gente vai clamar ao Senhor, a gente vai buscar o Senhor nesse momento. Eu vou orando aqui, se você entender que você deve ficar de pé, você fica. Meu Senhor, em nome de Jesus, para as pessoas que estão nesse auditório, para os teus filhos, traz, ó Deus amado, esta palavra revelada no coração deles. Senhor, que nesta manhã eles saiam totalmente transformados, ó Deus. Que o Espírito Santo toque na vida dos teus filhos, renove, transforme. Sintam-se, ó Deus, perdoados, porque o sangue de Jesus nos perdoou de todo o pecado. Isso é fé, Senhor, não sentimento, mas é crer na tua palavra. Se as coisas do passado assombram, se as coisas do antigo vêm cobrar, ó Deus amado, no nome de Jesus, a tua palavra nos dá liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eles estão livres, no nome de Jesus.